Muito bem, pessoal, segunda-feira, 18 de março, está começando o Desperta ICL de hoje, são 7h01, horário de Brasília. Muito bom dia para todo mundo que já está nos acompanhando, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada também para quem nos acompanha aí espalhado por este mundão de Deus, brasileiros morando em vários países pelo mundo. Nós temos uma audiência global, graças à invenção da internet, graças ao senhor Tim Berners-Lee. Quem não sabe quem é, precisa procurar depois, né? Muito obrigado, senhor Tim. Criou a internet, não patenteou e deu ela de presente para a humanidade. Tudo bem que boa parte da internet deu errado, né? Mas não é culpa do nosso querido Tim Berners-Lee, que criou esta maravilha muitos anos atrás. Muito obrigado pela parceria de todo mundo que está por aí. Já estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook. E claro, nos nossos canais do YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também lá no canal do ICL Notícias. Se você está chegando por aí no YouTube, por favor, faça aquela mini maratona diária. Você pode dar o like no vídeo, você pode assinar os canais, você pode ativar o sininho, pode deixar o seu comentário na nossa caixa de comentários, mas principalmente aquilo que eu peço todas as manhãs, porque hoje é segunda-feira, dia de ter coragem, como diz o Chico Pinheiro. Compartilhe este programa com os seus amigos e também com o seu tio bolsominion para deixá-lo bem irritado e que a semana dele comece de uma forma muito irritante pela manhã. Muito bom dia também para quem nos acompanha pela TV aberta, para quem quiser acompanhar o Desperta ICL todas as manhãs pela televisão. Pela televisão, sabe o tubinho aquele que tem na sala das pessoas? Pois é, a gente está na televisão também, não só na internet. Se você mora em São Paulo e na Grande São Paulo, pode sintonizar a TVT. Se você mora em Salvador, na Bahia, pode sintonizar a TV Quirimurê. E se você gosta de ouvir este programa como se fosse o antigo, bom e velho radinho, nós estamos também lá na Rádio Heliópolis e na Rádio Brasil Atual. Então, muito bom dia, Heliópolis. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha por aí. Temos uma audiência crescente, aliás, no rádio e na televisão. Muita gente fala que ou a internet não pega muito bem no celular, ou não tem banda suficiente para acompanhar, porque ela vai embora rapidão, né? E depois não consegue fazer mais nada no celular. E também tem gente que fala que o celular acaba esquentando porque a pessoa passa a manhã inteira vendo o ICL. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Parece eu, né? Que gostaria de ter uma vida, mas não tem uma vida. Eu passo o dia inteiro vendo os programas aqui e comentando com os colegas lá no nosso grupo de WhatsApp. Faço isso pelo celular também, mas se eu estou em casa eu boto lá na televisão, que fica tudo muito mais fácil. Ou no carro muitas vezes, ou na moto, quando eu estou também de moto para lá e para cá, né? Coloco e escuto como se fosse um bom e velho radinho, porque os programas também funcionam dessa maneira. Então se você não consegue assistir, está no trabalho, está dirigindo pelo amor de Deus, né? Não vai ficar olhando para a tela aí, você presta atenção no trânsito, meu filho e minha filha, né? Tá indo levar a galera na escola, tá indo buscar da escola, tá voltando do trabalho, essa hora muita gente volta do trabalho também, está indo para o trabalho, aos seus afazeres e tal, coloca o fonezinho ou deixa tocando no rádio, você pode ouvir como se fosse um programa de rádio. De fato, quando a gente mostrar alguma coisa aqui que tem que sinalizar, eu sempre tento fazer uma audiodescrição para facilitar a vida de todo mundo. Muita gente acompanha este programa como se fosse um programa de rádio matinal mesmo, para você estar ligado e ligada nas principais notícias do Brasil e do mundo, com uma diferença. A gente não fica só lendo notícia aqui, a gente dá o nosso contexto também. Mas é a sua opinião. Claro que é a minha opinião, enquanto eu não for substituído, né, por uma assistente virtual vendida pelo Jeff Bezos. Será, claro, a minha opinião aqui, mas eu procuro sempre dar um contexto e explicar as coisas da maneira mais fácil possível, mais acessível possível. Tem uma visão de mundo, tem um viés, porque afinal de contas, Jimmy, neutro é sabão de coco, né, Jimmy? Se você quer uma coisa neutra, você vai lá, compra um sabão de coco, tá tudo certo. Aqui a gente não tem neutralidade nenhuma, aliás, fica bem claro aqui. Agora, a gente trabalha em cima dos fatos óbvios que acontecem no dia a dia, fazendo uma leitura muito crítica da imprensa também, que é o papel deste programa para você despertar logo pela manhã. Beleza? Nós estamos ao vivo também lá no Instagram do Eduardo Moreira, do ICL, no Twitter também, no meu Twitter, para quem me segue lá, pode acompanhar pelo Twitter, mas se você quiser concentrar a sua audiência no YouTube, corre para o YouTube, assina os canais, ativa o sininho, que vocês serão avisados todos os dias que os nossos programas estiverem no ar. Lembrando que a gente tem programa aqui das 7 da manhã até o 12h30 pela manhã. Temos o Desperta, tem o ICL Notícias primeira edição, que vai até as 10h30. Depois tem o Em Detalhes, que é sempre uma entrevista ali, meia horinha, muito curta, muito específica, sobre um tema muito candente, muito fácil de você absorver aquele conhecimento também. Depois temos um programa sobre mercado e economia. Sabia que o ICL tem um programa sobre mercado e economia importantíssimo nesses últimos dias, que nós tivemos várias pesquisas mostrando que a popularidade do governo está meio caindo, vai para lá, vai para cá, as pessoas estão insatisfeitas com várias coisas. O programa de mercado e economia dá muitas respostas
que muitas vezes a gente não consegue exaurir nos nossos programas por aqui. Principalmente a inflação de alimentos. Eu peguei muita coisa no programa de economia do André Campedelli e da Débora Maganha, que apresentam toda manhã aqui pelo ICL. E depois nós temos o nosso amado Rolê ICL com William De Luca, Guga Noblat e convidados. Aliás, o Guga Noblat agora resolveu sair pra rua. O Guga Noblat não quer mais saber de ficar no estúdio. Eu não sei se vocês têm acompanhado o Rolê nos últimos dias, está sensacional. O Guga tá indo todos os dias lá pro Congresso Nacional e fazendo aquelas entrevistas maravilhosas que ele já fazia no passado, está trazendo isso agora para o Rolê, ou seja, o Rolê está um programa super dinâmico também, com repórter de rua, ouvindo o deputado, fazendo a polêmica, levantando as questões e no meio da brincadeira, claro, é que a gente consegue aprender também, então tá muito bacana. Depois o ICL volta, eventualmente temos alguns programas sazonais à tarde, mas principalmente às 6 horas da tarde, ICL Notícias, segunda edição com Chico Pinheiro e Gabi Varela, segunda e terça-feira eu tô sempre lá com eles também, tá bom? Então, tem programa pra dedéu, como diz o carioca, né? Você pode ficar por aqui, fica tranquilo, que para além disso tem o nosso site, iclnoticias.com.br, então dá uma olhada no site, pega as notícias lá, fica ligado na sua dieta diária de informação, depois vem para os programas aqui que a gente vai dar as notícias, os contextos, sempre com especialistas, analistas, entrevistas incríveis para você ter o seu dia aí muito bem nutrida e muito bem nutrido de informação, que é o que nos interessa. Senão a gente fica consumindo informação sempre nos mesmos lugares. E a visão média da imprensa brasileira, ela é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Tem gente muito boa em alguns canais e tal, sensacional, espetacular, colegas que eu admiro mesmo, profissionais de primeira, mas a voz corrente, a voz que ressoa na maior parte dos canais de notícias, vocês sabem que é aquela voz, né? Aquela voz do establishment. Eu não gosto mais nem de usar essa palavra porque o Olavo de Carvalho usava. Então ele desgastou a palavra igual a palavra narrativa, né? Mas coitada da palavra, vamos tentar reabilitar ela. Então você fica nos canais de notícia aí do dia a dia, sem perceber, quando vê você está repetindo igual papagaio de pirata aí os argumentos irrefletidos que vão passando aí pelas redes de televisão e pelos sites e pelas rádios também. Então fica por aqui que a gente vai pegar você pela mão e vai levar para o caminho do bem. Vai levar para o caminho do senhor, né, o Jimmy? O Jimmy tá feliz, ô Jimmy, com o Flamengo? Como é que foi esse final de semana? Foi bom. Final. O Flamengo não vai perder mais, não, é? Não perde mais? Vai ser difícil. Perdeu um jogo esse ano só? Ainda? Ou perdeu mais um? Não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum? Não perdeu nenhum. Não perdeu um jogo com os reservas no Carioca? Tomou um gol. Tomou só um gol com o time reserva. É impressionante, né, cara? Mas logo tem um jogo contra o Grêmio. Aí a gente vai dar um jeito nesse negócio. O time do Grêmio até um ano atrás tava sofrido, Jimmy. Tava sofrido. Eu tava olhando lá pra baixo já, assim, 16º, 17º. Agora deu uma azeitada agora. E o Inter, hein? Empatou ontem contra o Juventude. Real Madrid Inter é o apelido, tá ligado? Que o apelido do Inter agora é o Real Madrid Inter, né? O Inter tem 20 titulares, eles falam agora. Não, dá pra jogar Libertadores com um time e Copa do Brasil com outro. Tá nesse nível. Foi lá pra Caxias ontem, 0-0. Escapou de tomar uns 5, mais ou menos. Hoje vai ser bom de ouvir os programas de futebol. Né? O Grêmio ganhou, o Inter tomou um baldinho de água fria ali. Vamos ver, os caras vão estar tudo surtado hoje. Ai, sensacional. Vamos lá, meu povo, minha pova. Vamos embora que tem bastante coisa no programa hoje. O Rio de Janeiro registrou a maior sensação térmica da história. Maluco, você estava no Rio de Janeiro esse final de semana. 60 graus. 60 graus. Eu não estou brincando, não. Para quem está só ouvindo o programa, tá aqui publicado no iclnoticias.com.br. Segundo o sistema Alerta Rio, o recorde ultrapassou os 59,7 graus, que já era de novembro do ano passado. Mas sempre foi assim, é o ciclo da história, aí vem os especialistas em nada, né? É o ciclo que já foi assim, então tá, meu filho. Então no meio desse ciclo aqui você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer frito, e aí depois ninguém mais vai lembrar quem falou se era o ciclo, se não era o ciclo, se estava bom, se não estava bom, tá, não sei o quê. O negócio tá feio, gente, isso aqui é final do verão, hein? Final do verão, tá acabando o verão. A gente não está falando de dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. Está acabando o verão. Sendo que o recorde no ano passado foi em novembro, começo do verão. E agora está sendo no final do verão. Aliás, o verão termina daqui a pouquinho, né? É em março ou em abril? Eu nunca sei, eu sou ruim para essas coisas. É março, 21, uma coisa assim, né? 21 de março. Popular daqui a pouquinho, né?
popular daqui 4, 5 dias. 60 graus no Rio de Janeiro, a sensação térmica. Claro que não é na cidade toda, algumas regiões, até porque o Rio, pela própria topografia da cidade, tem uma diferença muito grande do clima dentro da própria cidade, é muito maluco. Às vezes você está num bairro, está chovendo, você está no outro, não está. Né? Tem muitas montanhas, acaba batendo ali a nuvem, não consegue passar, aquela coisa toda. Mas é impressionante, né? Assustador, inclusive. Ainda lá no iclnoticias.com.br, importante notícia de serviço hoje em dia, Imposto de Renda 2024, o governo federal faz alerta para golpes na internet, dá uma olhada nisso aqui, principalmente ajude a alertar as pessoas de maior idade que estão próximas a você, da sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, porque há uma tendência estatística, tá, gente? Não tem nada a ver, porque a pessoa é mais velha, então ela não sabe, não é isso, é estatisticamente, já se sabe há muito tempo que pessoas de maior idade têm mais tendência a cair em golpes que são mandados pelo Zap, pela internet. Clicam em links que não deveriam clicar, respondem coisas que não deveriam responder, atendem ligações e passam dados pessoais. Então, vai para lá, para o iclnoticias.com.br, pega essa matéria, lê a matéria, não adianta pegar o link e mandar para sua avó, tá? Não adianta nada fazer isso. Pode até fazer, mas não adianta só fazer isso. Leia a matéria, bole uma explicação de um parágrafo e ligue para a vovó. Eu estou falando sério mesmo. Olha só, minha querida vovó, se acontecer isso, não faça nada. Tá bom? Receber um link no Zap, não clica, não responda. A Receita Federal não entra em contato pelo Zap. Não atenda ligações que se falarem aqui é da Receita, a senhora poderia confirmar a CPF, não responda. É importante, gente, eu já vi na minha frente isso acontecer. Na minha frente, e não foi uma vez só, tá? De pessoas com mais idade, que não estão muito habituadas à tecnologia, às vezes estão distraídas, estão fazendo outra coisa, né? Muita gente já não tem mais uma capacidade biológica mesmo de estar ligado o tempo todo, ou já também não quer, né, gente? A pessoa foi ficando velha também não tá ali ligado em tudo que é coisa também, né? A vida tá em outro patamar, assim, também, né? Tá numa outra onda, uma outra história, tá bom? Então dá uma olhada nisso aqui, por favor. Sua vizinha, seu vizinho, a pessoa que trabalha com você lá no trampo, uma pessoa que você conhece, um amigo, muita gente tem amigos, eu sou uma pessoa que tem amigos, a maior parte dos meus amigos são mais velhos do que eu, sempre foi assim a vida inteira, desde a adolescência. Então eu tenho amigos já numa idade que, pessoas que não tem nada a ver, gente, com a pessoa ser inteligente, estudada, não sei o que, tem nada a ver com isso, tá? É uma questão tecnológica, chega nesse momento a pessoa acha realmente que a Receita tá ligando para ela. Natural que pense isso. Os golpes são cada vez mais sofisticados. Às vezes a pessoa liga e fala que vai passar para o outro ramal e passa para o outro golpista, o negócio parece mesmo. Beleza? Ajuda nisso aí, porque pô, depois é uma dor de cabeça, a pessoa cai num golpe e perde um dinheiro. Para recuperar não é fácil, às vezes nem se dá conta que caiu num golpe. Vai se dar conta meses depois, aí já foi, já fez o Pix, já mandou dinheiro para não sei o que, já passou o dado, a pessoa já usou o cartão do não sei o que, já fez um empréstimo no nome do vô, da avó, do amigo, e vira um caos, vira uma zona. Olha só, o programa Pede Meia, estudantes poderão consultar o programa a partir de quarta-feira. Isso aqui é importantíssimo também, presta atenção aí, ó, estudante do ensino médio matriculado na rede pública, atenção se você tem filho ou filha, conhecido, amigo, primo, enteado, que está matriculado no ensino médio da rede pública, pode consultar a partir da próxima quarta-feira, portanto, ó, depois de amanhã, se está contemplado pelo programa Pede Meia do Ministério da Educação, uma espécie de poupança do ensino médio. A informação está disponível no aplicativo gratuito chamado Jornada do Estudante. Não precisa decorar nada disso, depois vai para lá para o iclnoticias.com.br e dá uma olhada nisso aqui também. Para quem não estiver neste primeiro momento entre os beneficiados do programa, o MEC alerta que a lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal, o que pode resultar na inclusão de novos estudantes da rede pública durante o ano letivo. Os alunos podem acompanhar a atualização da condição do aplicativo Jornada do Estudante, como eu já falei aqui, vai lá na sua loja de aplicativos, escreve Jornada do Estudante, baixa o aplicativinho bonito lá, que lá vai ter todas as informações sobre esse programa. E isso é, de fato, um programa para fazer poupança, né? O Pede Meia, incentivo financeiro educacional, pago na modalidade de poupança aos estudantes matriculados no ensino médio público. A política prevê o pagamento de incentivos anuais de até R$3.000 por beneficiário, conforme tabela abaixo.
Ao final da etapa do ensino, nos 3 anos do ensino médio, o valor pode atingir R$ 9.200 para cada estudante. Ou seja, o programa criado esse ano, né? Você pode sair do ensino médio aí com uns R$ 10.000 na mão. Ai, Leandro, é pouco. Bom, se você acha pouco, é porque você não precisa, possivelmente. Mas tem gente que R$ 9.000, R$ 10.000 é muito dinheiro. A diferença entre você sair do ensino médio com esse dinheiro ou sem, ela é colossal. Vai definir, eventualmente, se a pessoa pode, inclusive, usar os primeiros 6 meses, 7 meses ou o primeiro ano dela depois do segundo grau para tentar se colocar numa universidade, conseguir um estágio, um trabalho mais bem remunerado, ou se ela vai ter que fritar hambúrguer no McDonald's. Essa é a parada, entendeu? Ai, não é muito, ai meu Deus do céu, mas assim, gente, é o que aparentemente é o que deu para fazer. É melhor com isso ou sem isso? Então, se você está matriculado no ensino público e se encaixa, que não é para todo mundo também, né? Tá no ensino público lá, mas é filho de médico, aí tem um dinheiro, aí também, pera lá, não é assim. Mas se você se encaixa nos requisitos, vai ter aí no final do ensino médio uma grana, ajuda inclusive a manter a pessoa na escola, porque a própria família vai falar ali, não, fica aí e tal, de repente precisaria sair para estudar e o pai e a mãe falam, não, fica aí. Fica aí porque você está fazendo uma poupancinha, está estudando e a gente vai dando conta aqui. Ah, mas esse dinheiro não pode ser sacado durante o ensino médio. Não pode, mas tem muita família que faz provisão financeira para quando o filho sair do ensino médio. Então você imagina uma família ali que ela está poupando todo mês R$ 200, tirando do seu orçamento R$ 200, R$ 150, R$ 90, R$ 320, seja lá quanto for, ela está tirando ali o que ela consegue, espremendo e colocando numa poupança à parte, pensando o seguinte, quando a minha filha e meu filho saírem do ensino médio, esse dinheiro aqui é para fazer uma matrícula em algum lugar, fazer um curso profissionalizante, se inscrever numa universidade, ou conseguir passar numa universidade pública, eu conseguir pagar ali durante o primeiro ano transporte, um material alimentar, uma comida lá no intervalo, aquela coisa toda. Então a família já despressuriza essa parada, já não precisa fazer, porque já está rolando a poupança lá, tá bom? É importante, é legal sim, é legal pra caramba. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, uma apuração aqui exclusiva da nossa Heloísa Vilela. Funcionários da Caixa Econômica Federal denunciam que banco passa por privatização camuflada. Os funcionários da Caixa Econômica Federal suspeitam que a nova direção do banco já colocou em andamento uma privatização camuflada, passando atividades essenciais do banco para subsidiárias com o objetivo de vendê-las mais adiante. Uma das iniciativas pode colocar em risco programas sociais do governo. O Conselho da Caixa Econômica Federal está em vias de aprovar a transferência de toda a atividade das lotéricas para uma subsidiária e já examina fazer o mesmo com operações de cartão de crédito. Eu vou explicar muito rapidamente para vocês entenderem, porque o assunto é complicado, mas eu vou dar o exemplo da Petrobras para a gente sacar o que rolou aqui, tá? Lembrando, a Caixa hoje está na mão lá da turma do Lira. Todas as vice-presidências foram indicadas pelo Lira, tá? O que não exime o governo federal de responsabilidade também, porque quem indicou, aliás, foi o governo federal. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Qual é esse movimento aqui, gente? Esse aqui é... Depois vocês leiam a matéria da Heloísa Vilela lá no iclnoticias.com.br, que está enorme a matéria, tem um monte de coisa. Tá tudo colocado aqui. Qual é o pulo do gato aqui, que a gente não vê muitas vezes? O que é que o Paulo Guedes fez com a Petrobras? Exatamente o mesmo movimento. Você não pode, do nada, privatizar a Petrobras. Muito difícil que isso aconteceria, né? Muito difícil. Não passaria nem a aprovação pública, as pessoas são contra. As pesquisas mostram que as pessoas são contra vender a Petrobras. Enfim, é uma treta vender a Petrobras. O que é que o Paulo Guedes fez? O Paulo Guedes fez a mesma coisa que a Caixa Econômica está fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. A Caixa Econômica está fazendo o quê? Ela está jogando, aqui, ó, colocando em andamento, aqui, ó, barará, passando atividades essenciais para subsidiárias. Qual que é o grande pulo desse negócio? E olha o que está passando, né? O Conselho está em vias de aprovar a transferência de toda a atividade das lotéricas, todas as lotéricas do Brasil, você imagina a quantidade de bilhão que a gente está falando aqui, para uma subsidiária, atenção aqui, e examina fazer o mesmo com operações de cartão de crédito. A quantidade de bilhão aqui é colossal também. Qual que é o pulo do gato aqui? A Petrobras passou
vários dos seus ativos, na época do governo Bolsonaro, para subsidiárias. E depois conseguiu decisões judiciais favoráveis no Conselho de Defesa Econômica, no Judiciário, em vários lugares, dizendo que uma empresa pública, estatal ou de controle público, que é o caso da Petrobras, porque ela não é 100% estatal, é uma empresa cotada em bolsa, mas o governo tem o controle. Ela pode vender subsidiárias. E isso não é considerado uma privatização. Sacaram? Então o Paulo Guedes transformou vários pedaços da Petrobras em subsidiárias, inclusive refinaria. Posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas a Relan, que é a refinaria que foi vendida lá no Nordeste, primeira refinaria criada pela Petrobras na história, foi colocada como subsidiária. Ela e outros ativos, como se chama. Então você pega a empresa, você vai cortando uns pedacinhos dela pela lateral assim e fala, não, isso aqui não é Petrobras. Isso aqui é uma subsidiária. Isso aqui é um anexo. Isso aqui é um pedacinho separado. Aí depois o governo Bolsonaro foi lá para os conselhos de economia, no judiciário, e falou, posso vender a Petrobras assim, privatizar assim? Não, peraí, isso aí é uma outra coisa, uma outra treta, é mais difícil. Mas subsidiária é considerado Petrobras? Não, isso aí pode vender. Esse movimento aqui é o mesmo, gente. É o mesmo. Você pega ativos da Caixa, joga para subsidiárias e depois você vende a subsidiária. Aí vai lá o Jorge Paulo Lema, isso aqui, querem apostar quem é que vai querer comprar isso aqui? Atividade de lotérica, que é onde está o quê? Jogo. Querem apostar que as empresas de bets, de aposta, as que patrocinam o nosso futebol aí, que patrocina a televisão toda, aposto o que vocês quiserem que vai aparecer empresa de bet querendo comprar isso aqui. Que tem dinheiro pra caramba, vai pagar um preço abaixo do mercado e vai tomar conta de todas as lotéricas do Brasil. É o mesmo movimento. Atenção, leiam a matéria da Heloísa Vilela. Isso aqui, quando a gente piscou o olho, foi embora. Tá? Atenção, governo Lula! Vocês estão dormindo aí ou estão a favor disso aqui? Como é que é o negócio? Como é que tá funcionando aí? Ué, vai fazer a mesma coisa com a Caixa Econômica que fez com a Petrobras? Governo Lula, atenção, hein? Vamos acordar aí, gente. Isso aqui está servindo aos interesses de quem? Passar atividades da Caixa para subsidiárias que depois vão dar o mesmo golpe que deram lá no Paulo Guedes? Tá? Atenção. Espero que tenha uma explicação plausível para isso aqui tudo. Tá? A gente está levantando a lebre aqui para todo mundo ficar atento. Eu estou dizendo, na Petrobras foi assim. Primeiro passou tudo para subsidiária. Depois foi lá perguntar se podia vender subsidiária. E aí conseguiu o aval de todo mundo que precisava. CAD, não sei o quê... e judiciário, e AGU, e não sei quem mais estava envolvido lá, um monte de gente falando, não, pode, subsidiária, pode, manda ver. Não é Petrobras, subsidiária é outra coisa. Tá? O nome do que foi feito durante o governo Bolsonaro com a Petrobras é golpe. É um golpe administrativo. Você vai lá e você faz um golpe administrativo, você faz uma maquiagem, você faz uma maquinação, entendeu? Fica usando linguagem burocrática para dizer que uma coisa não é uma coisa, é outra coisa. Basicamente isso. Você muda a estrutura burocrática da empresa para poder vender ela sem chamar de privatização. O governo Lula, os senhores vão fazer a mesma coisa com a Caixa Econômica aqui só para saber. Só para saber. Tomara que não, né? Tomara que alguém apareça e diga, não, não é nada disso, espera aí, a gente não vai fazer isso. Segura lá. Leiam a matéria completa que está lá no site do iclnoticias.com.br. Isso aqui é defesa do interesse nacional. Exposição traz material inédito do ícone do cinema brasileiro, Zé do Caixão. Achei muito legal isso aqui. Uma mostra em São Paulo traz materiais inéditos. Zé do Caixão, que foi um cineasta gigantesco. Eu já vi um documentário sobre a vida dele. Quando tava muita gente fazendo cinema no Brasil, cinema de arte, cinema de protesto, tal, não sei o quê. O Zé do Caixão tinha volta no quarteirão para ver os vídeos dele. Era o cara mais esperado, mais aclamado. É realmente impressionante e teve várias das suas obras censuradas pela ditadura, aliás. Mudaram diálogos, fizeram ele mudar cenas, não podia filmar uma coisa, não podia filmar uma outra, até em relação à religião, fizeram ele mudar o final de um filme clássico dele, não vou lembrar qual filme agora, né, que tinha um diálogo final lá, que acho que envolvia o diabo e um outro cara, e o cara falava que eu não acredito em Deus, um negócio assim.
A ditadura fez mudar o negócio lá, dizendo que acreditava em Deus, sim. Então foi perseguido pela ditadura, inclusive o Mujica. Essa exposição está lá em São Paulo, chama-se Além, Muito Além do Zé do Caixão, do José Mujica Marins. Para quem quiser saber local e horários, aquela coisa toda, vá lá para iclnoticias.com.br também. Vamos lá para a coluna da Juliana Dalpiva, lá no ICL Notícias. Alvo da Polícia Federal, Carlos Bolsonaro submerge e presidência do PL no Rio é incerta. Carlos não acompanhou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no evento de pré-candidatura do Alexandre Ramagem, que aconteceu nesse final de semana na quadra de uma escola de samba comandada por um bicheiro mafioso. Por acaso, só por acaso. Desde que se tornou alvo da operação da Polícia Federal, o Carlos Bolsonaro submergiu, escreve aqui a Juliana Dalpiva, perdão. Ele sequer acompanhou o pai no evento de pré-candidatura do Ramagem, o seu apadrinhado político à Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento ocorreu no último sábado na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Antes da operação de busca e apreensão em seus endereços em janeiro, Carlos era visto frequentemente na sede do partido no Rio. Após o episódio, segundo bolsonaristas, ele esteve lá apenas uma vez, tá sumidinho, né? Sumidinho, Carlos Bolsonaro, só esperando os próximos movimentos. Polícia Federal aponta a conexão do gabinete do ódio com relatórios mentirosos sobre as urnas. Reportagem lá do ICL Notícias assinada pelo Igor Melo, que é o nosso mais novo chegado também, e aí mais um repórter chegando na casa também. Parabéns, seja muito bem-vindo, Igor. Já estreou com matéria numa segunda-feira, o que é sempre maravilhoso, né? O site está crescendo, gente, eu tô falando. Acesse o iclnoticias.com.br, porque tem um pouco de tudo que tá rolando na imprensa, com uma curadoria feita especialmente para você não perder tempo com Big Brother, com não sei o quê. Quer perder tempo com Big Brother? Pode perder também. Não estou fazendo juízo de valor. Já perdi muito, inclusive. Não tem problema. Né? Mas lá no ICL Notícias a gente tenta levar a coisa de um jeito que não gaste muito a sua vida também, tá bom? E aí tem reportagens exclusivas também, como essa aqui, assinada pelo Igor Melo hoje. Uma pasta de armazenamento de arquivos na nuvem fez a Polícia Federal investigar a relação entre uma live de um extremista de direita argentino com informações falsas sobre as eleições brasileiras, uma auditoria contratada pelo PL para o mesmo fim e um documento endereçado ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A digital em comum nos 3 trabalhos de desinformação é de um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio. A linha de investigação é perceptível tanto no relatório da PF ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, como nos depoimentos dos próprios investigados. Alvo de busca e apreensão da PF em fevereiro, Tércio Arnaud, que era um assessor do Bolsonaro, deixou digitais na campanha de desinformação contra as urnas eletrônicas. Em interrogatório realizado no dia 22 de fevereiro, a PF indica que Arnaud foi um dos articuladores da live do consultor político Fernando Cerimedo, expoente da extrema-direita argentina, que divulgou informações falsas contra o sistema eleitoral. Para autoridades, a escolha do argentino para atacar a credibilidade da eleição presidencial tinha como objetivo driblar a decisão do TSE, que determinou a retirada de diversas notícias falsas contra as urnas. Isso aqui é onde a investigação lá que já rola no STF há um tempo, né? Do gabinete do ódio, fake news e tal, ela se cruza com a investigação do golpe. E isso reforça mais uma vez o foro de tudo isso no STF. Porque atenção, isso é uma coisa que a defesa do Bolsonaro e de outros que hoje são investigados e podem se tornar réus no futuro, vai atacar. Olha, o STF não é o lugar pra gente tocar esse negócio aqui. A gente tem que mandar lá. O Bolsonaro vai querer mandar para onde será? Lá para Barra do Ribeiro, lá para o juizado lá de Barra do Ribeiro, nem sei se tem juizado lá. Lá para o juizado lá de onde? Lá, do lado da casa do Bolsonaro, do vizinho dele. O Bolsonaro vai querer, né? Isso vai ser a articulação. Mas conforme esses inquéritos todos, eles vão se complementando, a coisa vai ficando mais difícil de você argumentar que o foro não seja o STF. Essa questão já foi debatida no ano passado, aliás. O STF, por maioria, decidiu que os processos ficam no STF, tanto é assim que já há vários condenados do 8 de janeiro, condenados no STF, mas é uma discussão que eventualmente pode ser reaberta no futuro. General viveu metamorfose e ascensão inesperadas com Bolsonaro e hoje é alvo da PF. Batista Júnior coloca Paulo Sérgio Nogueira entre os aliados de Bolsonaro que aceitariam discutir ações golpistas e evitar a posse de Lula. Matéria publicada na Folha Press e republicada aqui no ICL Notícias, assinada pelo repórter César Feitosa. Esse aqui é o Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro.
cujo nome hoje está na boca dos generais, do ex-general, o ex-comandante do Exército, do ex-comandante da Aeronáutica e de outras pessoas, sendo apontado como um dos caras que estava de mão dada com o Bolsonaro até o finalzinho da tentativa de golpe de Estado. Então aqui escreveram uma espécie de mini perfil dele, está bem interessante, também está lá na capa do nosso site. Apuração na Rússia indica a vitória de Putin com mais de 80% dos votos. Quem poderia imaginar, né? Será que não tem bet para apostar em algumas eleições do mundo? Eleição na Rússia. Pode botar todo o seu dinheiro, Jimmy. Bota tudo lá. Bota tudo. Quem vai ganhar? Putin. Vai. 100% de retorno. Isso aqui dá mais retorno que a Selic do Roberto Campos Neto na época do Bolsonaro. Isso aqui tava mole, né? A Rússia com suas contradições, com a sua importância, aquela coisa toda, mas, né, gente, vamos combinar. Relatório de urna selou o divórcio de generais e plano golpista de Bolsonaro. Saulo Pereira Guimarães, outro excelente repórter, lá agora dessa vez lá do UOL, publicou essa reportagem hoje, mostrando como um relatório que foi feito. Lembra que o Exército foi para a comissão eleitoral lá, convidado pelo TSE, aquela coisa toda, e produziu o seu próprio relatório e chegou à conclusão que nada se concluía. Lembra? A conclusão do relatório. Vamos lembrar, isso é importante. Porque agora tem um monte de militar saindo como legalista aí, né? Tá todo mundo dizendo, não, golpe, não, imagina, golpe, nunca nem ouvi falar. Imagina, até ameacei prender quem falou nisso, né? É o clássico, o golpe tá aí, acredita, cai quem quer, né? Tudo bem, tá bom? Vamos lá. O Exército, na época, as Forças Armadas, fizeram uma espécie de relatório lá, fizeram todo um alarde que iam fazer um relatório, que iam investigar as urnas, e isso foi usado pelo bolsonarismo na eleição até não poder mais. Olha só, o Exército está indo lá agora investigar as urnas. Quando eles concluíram que não tinha fraude nenhuma lá, demoraram um tempo, porque eu lembro muito bem, para divulgar o relatório. Divulgaram uma nota, se eu não me engano, no site do próprio Exército Brasileiro. Vou até fazer questão de buscar isso aqui depois para tentar trazer amanhã. Divulgaram uma nota dizendo que não podia concluir nada. Então, os senhores, para além de tudo, os senhores não vêm querer passar a perna na gente porque a gente tem memória. Tá? Se tem uma coisa que esse programa aqui tem é memória. Eu sou bom de memória, gente. Pode passar 1 ano, 2, 3, 5, eu lembro. Eu vou lembrar sempre. Tá? Eu lembro muito bem que os senhores fizeram a sua auditoria aí. Que bom que estamos sabendo agora que internamente os senhores viram que não tinha fraude na urna. E que isso eventualmente serviu para separar aí os senhores da ideia golpista do Bolsonaro, o que quer dizer que até o dia do relatório os senhores estavam de mão dadas com o Bolsonaro, na ideia de golpe, na ideia de permanecer no poder, de evitar que o Lula assumisse, de refazer as eleições, de fechar o TSE, de prender o Xandão. Posso imaginar que tinha muita gente ali a favor disso. Aí fizeram auditoria e chegaram à conclusão que não tinha coisa de fraude nenhuma. Internamente agora parece que os senhores estavam convencidos. Mas a nota que os senhores soltaram na época é uma nota vagabunda. Não tem outra palavra para isso. Não podemos concluir que tem ou que não tem, ou que talvez possa ter, mas a gente não conseguiu ver se talvez tem ou se talvez não tem. Esse era o tom da nota que os senhores soltaram na época. Então não me venha pagar de legalista que eu tenho ódio e nojo, como dizia Ulisses Guimarães, dos senhores fazendo esse teatrinho, tá bom? Se chegou em algum momento os senhores decidiram não participar de um golpe, é porque viram que a coisa não ia dar coisa boa. Porque até os Estados Unidos se meteram no negócio e falaram que não era para fazer. Publicamente, inclusive. Publicamente. Que os senhores viram que não ia ter apoio de absolutamente ninguém. Mas que foram até a bifurcação lá, que uma estrada dizia golpe, outra dizia não golpe, os senhores foram até lá e arrisco a dizer que deram uns 4 passinhos na estradinha do golpe. E aí um monte de gente começou a puxar os senhores para trás, falar, opa, não vai dar, hein, agora não, esse a gente não apoia, né, os Estados Unidos falando, esse não. Sabe que a gente sempre apoia golpe na América Latina, mas ó, pessoal, esse aqui não, esse não. Esse cara aí é muito louco, não, volta. Os senhores foram puxados para trás, tá bom, generais? Generais, almirantes, né? Todo mundo aí, brigadeiro, né? Cai quem quer, né, gente? Letícia Casado, lá no UOL, gênio de Uberlândia, que teria visto erro nas urnas, nega apelido e nega a fraude. Esse aqui é um outro cara que foi escalado pelo bolsonarismo também. O bolsonarismo foi atrás de todo mundo, né, gente? Fernando Serimedo, um suposto especialista da Argentina,
que teria identificado um padrão de fraude nas urnas, fez uma live falando do Brasil durante a campanha eleitoral, acompanhada por milhões de pessoas, que passou ao vivo em vários canais bolsonaristas, dos mais insuspeitos influências do bolsonarismo, os democratas de ocasião, que negam uma coisa, na prática fazem outra. Fernando Serimedo, o gênio de Uberlândia, o outro cara que foi contratado pelo PL, porque teria lá uma prova de que as urnas seriam fraudadas, teria subsidiado com um software tal do Instituto Voto Legal. Olha que nome bonito, né? Parece uma formação para criancinhas aprenderem a votar, né? Um Instituto Voto Legal, contratado pelo PL do Valdemar da Costa Neto, teria identificado que nas urnas com o número de série mais novos o Lula ganhava. Ou seja, olha aí, está aí a fraude. Depois todo mundo voltou para trás, ninguém falou nada que falou, ninguém mais nada que é. Foram atrás do Walter Delgatti, vamos lembrar também, para colocar o Walter Delgatti em cima de um caminhão de som em uma passeata do Bolsonaro, onde ele estaria em pé de frente a uma urna eletrônica. Digitaria na urna eletrônica o número do Bolsonaro, 22, e num telão atrás dele apareceria o nome do Lula. Eles fariam essa apresentação publicamente para, entre aspas, provar a fraude da urna. Então, gente, eles foram sistematicamente atrás de Deus e o diabo para tentar achar uma tal da prova da fraude. O que o bolsonarismo fez, aliás, e a extrema-direita, e esses generais, e essa gente toda aí também, e Augusto Heleno, e Braga Neto, e Mourão, e todo mundo, olha, hoje a gente pode ter certeza que não tem fraude na urna. Porque essa gente foi pro submundo do esgoto, achar as piores pessoas para tentar derrubar o sistema. E não conseguiram um A. Agora, o gênio de Uberlândia, que era o outro cara que estava envolvido ali, que possivelmente, se tivesse tido um golpe no Brasil, seria hoje o que? O gênio de Uberlândia? O presidente do TSE? Seria? Vamos imaginar o futuro da história de um passado que não aconteceu? Fica mais fácil a gente não se enganar com as pessoas, né, gente? O Freire Gomes está ali, todo legalista, ameaçou prender o Bolsonaro. Se tivesse dado certo o golpe, o Freire Gomes ia estar onde, gente? Na cadeia, no exílio ou no Ministério da Defesa? Vocês acham que é A, B ou C que é mais fácil do futuro do Freire Gomes depois de um golpe que queriam dar no Brasil? Estaria onde, Freire Gomes? Na cadeia, no exílio, fugindo da justiça, ou comandando um ministério, ou comandando as Forças Armadas, ou no Estado-Maior, ou comandando o Exército? Tenha paciência, né, o general? Por favor. Apelidado de gênio de Uberlândia pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o empresário da área de tecnologia, Éder Balbino, refutou o apelido e disse à Polícia Federal que não tem expertise em matemática nem em urna eletrônica. No entanto, quando foi contratado para fazer esse trabalho, tinha expertise em urna eletrônica. O senhor sabe fazer tal coisa? Sei. Quanto que paga tanto? Sei, ou se sei. Aí a hora que apertou na frente da PF, não sei, não tenho expertise, não sou gênio. Imagina o cara chegar na frente do delegado e ter que falar assim: senhor delegado, eu quero declarar uma coisa muito importante aqui com o meu advogado. Eu não sou um gênio. É espetacular, né? O depoimento consta no inquérito das milícias digitais, aí, ó, que apura a tentativa de golpe orquestrada por Bolsonaro e aliados no final de 2022. Balbino disse aos investigadores que sua empresa, a chamada Gaio, prestou serviços para o Instituto Voto Legal, contratado pelo PL para tentar apontar um esquema de fraude nas urnas eletrônicas. Ele afirma ter recebido R$8 mil para fazer enquetes sobre a intenção de votos à véspera do segundo turno. O Instituto desistiu da pesquisa, manteve o pagamento e ele disponibilizou seu software para esse Instituto Voto Legal, segundo o depoimento do Balbino. Balbino disse que apenas categorizava informações em gráficos e tabelas e que cabia aos responsáveis pelo Instituto analisar o material. Acrescentou que não tem expertise em matemática, nem mesmo em matéria referente a urnas eletrônicas. Esse é o gênio de Uberaba, né? O gênio de Uberlândia, perdão, que o Valdemar da Costa Neto contratou. O Valdemar é outro, né? Que não queria golpe e tal. Não queria golpe, mas contratou o gênio de Uberlândia, o Instituto Voto Legal, fez relatório dizendo que as urnas não eram seguras, publicou relatório. Esse é o que não queria golpe também. Que foi até a encruzilhada do golpe, deu uns 5 passos para a direita e depois alguém puxou ele para trás, falando: Valdemar,
Eu só lembro da ex-mulher do Valdemar que mora nos Estados Unidos, né? Valdemar! Vai dar problema, Valdemar! Né, Valdemar? Agora é um legalista, agora não queria, agora achava absurdo. Tomou uma multa do Supremo, aliás, por ter publicado o tal do relatório. Milionária! Segundo Balbino, ele próprio nunca se nomeou como gênio de Uberlândia e não teve nenhuma genialidade no que ele fez. Questionado se viu algum indício de fraude na eleição, Balbino disse que não. E esse Balbino tem elo com o argentino, o Fernando Serimedo, que propagou notícias falsas sobre a lisura do processo eleitoral no Brasil. Amigo de Bolsonaro e da família Bolsonaro, o argentino viralizou ao divulgar um suposto dossiê com informações falsas sobre a apuração das eleições brasileiras. Tudo isso agora sob investigação, o que me faz lembrar que, aliás, em 2018, vocês lembram disso? Quem lembra o nome do especialista, entre aspas, coloca pra gente no chat. Se a nossa produção souber também, coloca pra gente no chat. Em 2018, a produtora Brasil Paralelo também divulgou um vídeo de um suposto especialista. Aliás, o cara acho que até era ex-procurador da República, uma coisa assim, dizendo que as urnas poderiam ser fraudadas. E fazendo um exemplo da fraude das urnas que teve na eleição entre Dilma e Aécio. Brasil Paralelo, a tal da plataforma educacional, super responsável, que aliás agora no sul do Brasil está fazendo uma parceria com a afiliada da Globo, a RBS, para trazer o Jordan Peterson para falar. Sabiam disso? A RBS, que é a afiliada da Globo no Brasil, está fazendo uma parceria com o Brasil Paralelo hoje. E eu estou falando sério mesmo, não é piada não. Para trazer o super pensador contemporâneo dos reacinha disfarçados de intelectual. Jordan Peterson está vindo para Porto Alegre com realização ali, patrocínio, não sei o que, da RBS e do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo em 2018, lá atrás, soltou um vídeo durante o ano eleitoral sobre fraude nas urnas, também soltou esse vídeo. Eu não lembro o nome, se alguém jogar no chat aí, Jimmy, o pessoal da produção souber, era um sobrenome alemão o nome desse cara, não vou lembrar exatamente agora, daqui a pouco eu lembro. Valdemar, Anderson Torres e militares, depoimentos contrariam Bolsonaro e atestam segurança nas urnas. Isso aqui é um resumo dos depoimentos que foram liberados na sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal liberou o acesso aos depoimentos que estavam sob sigilo, e aí são 20 e poucos depoimentos, muitos deles ficaram calados, não quiseram falar, mas muitos falaram. E aí isso aqui é uma juntada, né, que o Patrick Campores, repórter lá do Globo, fez para mostrar que várias pessoas da cabeça do governo falaram para o Bolsonaro, segundo seus próprios depoimentos, que não tinha fraude nenhuma nas urnas. O grupo de juristas e advogados prerrogativas criticou a decisão do governo Lula de silenciar sobre o golpe de 64. O grupo jurídico Prerrogativas, que é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota criticando a determinação do governo federal em não realizar eventos alusivos ao golpe de 64. A determinação de silenciar diante do golpe de 64 é inadmissível, disse o Prerrogativas nessa nota. Contraria a nossa história e ofende a luta e a memória de tantos e tantas em defesa da democracia, diz a nota assinada pelo coordenador do Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho. Portanto, uma crítica dura de um grupo muito próximo ao Lula em relação à anulação de alguns eventos comemorativos. Já expliquei aqui, o Lula tomou essa decisão por conta da percepção pública em relação ao seu governo, que vem já desde o ano passado. O PT já sabia disso, pesquisas internas que não foram divulgadas na época já mostravam que poderia ter uma queda em várias áreas, e esse ano 3 pesquisas confirmaram isso, 4 na verdade, IPEC, Quest, Atlas e Paraná Pesquisas. As 4 confirmaram a impopularidade do governo neste exato momento. Ah, eu não gosto da Paraná Pesquisa, tá bom, tira a Paraná Pesquisa e fica com as outras 3, não tem problema. Ah, eu não gosto da Atlas, tá, tira a Atlas, então fica com a Quest. Ah, eu não gosto, bom, então tu não gosta de nada, né, meu camarada? Então tá bom. Tem gente que não gosta de pesquisa quando a pesquisa é ruim, né? Não gosta. Eu costumo gostar de pesquisa para olhar e analisar, né? Não é uma questão de fé. Pesquisa a gente não precisa acreditar, não precisa ter fé em pesquisa. Você vai lá, vê a metodologia, entende, espera sair uma, espera sair outra, espera sair outra. Quando possível, eu sempre tento ter acesso às pesquisas que os partidos fazem para consumo interno, porque eu acredito que elas são mais confiáveis. Afinal de contas, a gente não imagina o partido pagando um instituto para mentir para ele próprio. Porque o partido toma decisões a partir das pesquisas, né?
Então, se o partido contrata um instituto é porque acredita naquilo. Senão, não o contrataria. Então, essa é a decisão do Lula para tentar estancar um pouco o clima, né? Ver se o clima melhora para evitar que tenha mais pressão aí da família militar, dos seus agregados, de empresários que financiaram o golpe também, que estão preocupados, né? Velho da van, o cara lá da construtora lá de São Paulo, como é que é o nome do cara? Como é que é o nome do cara lá? Esqueci, enfim. O cara do hambúrguer, né? Essa galera toda, o cara do agro, os dindinharados todos que bancaram a brincadeira, a aventura golpista. Não foi a dona Fátima de Tubarão que pagou a festa. A festa da Selma, que aconteceu no dia 8, quem pagou a festa da Selma? Essa galera tá toda preocupada também. TV Globo, o Ministério Público de Alagoas defende que a emissora rompa com Fernando Collor. O contrato da TV Gazeta acabou dia 31 de dezembro do ano passado, após 48 anos, mas uma liminar mantém a concessão. A TV do Collor está ainda transmitindo a Globo lá nas Alagoas, mas a Globo quer cair fora desse negócio. Tem uma briga gigante lá. Aparentemente o grupo Gazeta lá tá mal das pernas, e aí agora o MP entrou nessa história dizendo que sim, se a Globo quiser romper o contrato, pode romper o contrato, é o fim de uma era, né? 50 anos a Globo sendo transmitida pela família Collor lá nas Alagoas. Vocês imaginam o estrago que esse negócio causou na democracia brasileira. Não é pouco não, é meio século. Meio século assim daquela visão de mundo gostosa, que é aquela que a gente gosta, né? Fundo Amazônia tem metade dos projetos em atraso e fila de pedido de verbas. Matéria produzida aqui pelo Rafael Neves lá no UOL, uma matéria bem extensa sobre o Fundo Amazônia. Como o governo Bolsonaro conseguiu destruir a gestão desses recursos e agora a reconstrução é muito difícil. Gente, é fácil destruir esse tipo de coisa, cara. Você vai lá, aperta um botão, acabou. É mole. Para você reconstruir uma história como é o Fundo Amazônia não é um dinheiro que vem, alguém fica jogando pela janela e quem estiver lá embaixo pega, né? Tem que inscrever projeto, tem que argumentar, tem que ser analisado, e manda tabela, e manda isso, e manda aquilo, como é que vai gastar, e cronograma, e quantos contratados, e quanto dinheiro. E depois aquilo lá tem que passar por auditoria, tem que ver se foi mesmo, e conferir conta bancária, e manda o extrato, e manda o gasto, e manda a nota fiscal. É um inferno para fazer. Quem fala de ONG, muitas vezes a pessoa está no mundo da lua, né? É mais fácil trabalhar do que ser dono de ONG no Brasil, né? Fazendo a alusão dos caras que dizem que ONG não trabalha, né? Então fazendo a brincadeira aqui, é mais fácil trabalhar do que ser dono de ONG no Brasil. Tem ONG picareta? Tem, para dar com pau. Olha, a gente acabou de ver uma, Instituto Voto Legal, é uma ONG, picareta. Dessa ONG os caras não falam, né? Sabe a ONG Instituto Voto Legal? Pois é uma ONG, picareta. Né? Agora, para você remontar uma parada tipo o Fundo Amazônia, não é mole. É mole mesmo. Apesar de tudo, desmatamento na Amazônia no primeiro bimestre atinge a menor taxa dos últimos 6 anos, aponta o Amazon. Excelente notícia. De janeiro a fevereiro de 2024, portanto, o nosso comecinho de ano aqui, foram derrubados, ou seja, ainda tem floresta sendo derrubada, tá? Não é que está regredindo e está parado. Ainda tem desmatamento, mas a coisa começou a despressurizar para cima da floresta. Finalmente, não é a primeira vez que sai um relatório como esse, já saíram outros. Então, a tendência de cair o desmatamento ainda é muito forte. Lula sobe tom e pressiona ministros por resultados após queda da popularidade. Uma matéria aqui de bastidores, publicada hoje pela Mariana Holanda e Diana Tomazelli e Kátia Seabra, lá na Folha de São Paulo. O governo avalia que resultados positivos como o crescimento do PIB ainda não revertem em maior otimismo. Resumo da matéria, depois vocês podem ler isso aqui, está na capa da Folha de São Paulo de hoje. O governo avalia que tem bons resultados para mostrar, melhora do PIB, melhora do salário real, o próprio pagamento dos precatórios que colocou bilhões aí de reais na economia, renegociação de dívidas, como é que é o nome do programa lá, do negócio de renegociar dívida bancária e com conta de luz e tal. Tu lembra, Jimmy? Como é que é o nome do programa? Descomplica. Não é Descomplica, né? Desenrola. O Desenrola, isso já se mostra na atividade econômica do país, tá? Já virou estatística. O endividamento médio das famílias caiu. E isso se deve muito porque o salário
real aumentou e as pessoas puderam renegociar a dívida, as pessoas estão menos endividadas. Então veja a importância, é um programa nacional que baixou o endividamento das pessoas. Então o governo acha que tem bons resultados, mas não consegue se comunicar. Essa é a avaliação do governo hoje, segundo essa apuração da Folha de São Paulo. Lula vê desgastes ao governo por pauta de costumes do STF, que manterá julgamentos. Falei sobre isso aqui na semana retrasada. Eu sempre falo, quem acompanha o Desperta ICL está assim, umas 2 semanas no futuro. Vocês lembram que eu falei disso aqui? Falei. Olha aqui. O Lula sinalizou a ministros do Supremo insatisfação com ações analisadas pela Corte que tratam de assuntos de pautas de costumes. Ele avalia que o julgamento de temas que provocam controvérsia na sociedade, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e o aborto, levam desgaste para o governo. Foi exatamente os 2 exemplos que eu dei neste programa. A leitura é de que uma parcela da população não diferencia o que faz o STF do governo. E é verdade. É verdade. Se o STF tomar uma decisão hoje em relação a temas polêmicos, milhões de pessoas, até porque alimentadas pela máquina de notícias falsas, vai dizer Lula liberou o aborto. Vai ser essa a tônica da conversa. Não, mas não é STF, meu filho, não tem nada a ver com Lula. Não, Lula, governo. STF, Lula, governo, tudo igual, tudo a mesma coisa. O presidente do STF, o Barroso, no entanto, já demonstrou que pretende seguir com essa agenda adiante. O Lula levou a pauta de preocupação a 3 ministros, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Segundo auxiliares, o presidente não tenta impor a posição, mas deixa a contrariedade evidente. A boa relação do Planalto com a Corte é citada como um elemento que abre caminho para esse tipo de conversa. O presidente investe na articulação com o STF para driblar a ascensão do poder do Congresso, onde o governo enfrenta dificuldades. Isso aqui vai ser uma luta do governo também. Eu acho, tá, que mesmo o Barroso querendo levar para frente, a sensação que eu tenho é que principalmente a questão da maconha, para diferenciar o usuário de traficante, esse ano não volta mais à pauta. A sensação que eu tenho. Está neste momento suspenso o julgamento em pedido de vista. Em relação ao aborto, há uma outra discussão a ser feita também. Evidentemente, eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acho que essa também esse ano não volta. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Caso Robinho, corte que vai analisar a pena por estupro tem só 3 mulheres, matéria da Letícia Casado, publicada lá no UOL de hoje. O STJ começa a discutir na próxima quarta-feira, portanto dia 20 agora, aliás, esse julgamento vai ser transmitido ao vivo no canal do STJ. Se o Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil. O caso vai ser analisado pela Corte Especial, composta por 15 ministros. Dos 15, só tem 3 mulheres. Significa, não significa, ajuda, atrapalha, não tem nada a ver, meritocracia, não merece, não tem, bababá. Bom, aí vocês façam uma discussão aí na casa de vocês. Tá? O quanto isso interfere num julgamento como esse, para mim, é evidentemente que interfere. Quando você tem 15 pessoas julgando o cara, sendo que só 3 são mulheres. A gente pode imaginar que a imensa maioria dos homens que estão lá nunca nem pensou nesse caso. É a primeira vez que vai lidar com um negócio desse. Ou boa parte deles. Muito bem. Robinho que está condenado lá na justiça, né? Justiça espanhola decidirá na terça-feira se Daniel Alves poderá deixar a prisão, lá publicado hoje pelo Brasil 247. Tem 2 coisas envolvidas. Primeiro, que ele pode deixar a prisão para responder eventualmente em liberdade. E outra coisa que ele pode fazer é fazer um acordo com a justiça espanhola. Ele seria solto, seria enviado de volta para o Brasil. E, em troca, ele seria expulso da Espanha, ou seja, não poderia mais retornar à Espanha. Não sei se quando ele será enviado para o Brasil, ele vai cumprir pena aqui. Porque senão o cara vai sair impune, né? Expulso da Espanha e o Brasil que se vire com ele. Ou se vai ter que ter um outro julgamento, ou se o julgamento vale, se não vale. Isso é uma grande incógnita ainda em cima do caso Daniel Alves. Bom, o Robinho já falei, julga-se hoje, né? Começa na quarta-feira o julgamento e eu acho que não temos mais quase nada aqui. Tem uma coisa importante que eu queria colocar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, isso aqui, última notícia do dia, nós estamos aí com
quase 19 mil pessoas, 19 mil aparelhos conectados online, muito obrigado. Isso aqui só na internet, fora as pessoas que nos acompanham pela TV e pelo rádio, então aí passamos largamente aí das dezenas de milhares de pessoas acompanhando este programa. Muito obrigado, muito boa segunda-feira para todo mundo. Daqui a pouquinho está começando o ICL Notícias, primeira edição, e hoje eu estou lá no ICL Notícias, segunda edição, a partir das 6 horas da tarde. Mas olha só, uma última notícia muito rapidamente aqui. A fala que teria derrubado, que derrubou, na verdade, o número 2 da ABIN, agora no governo Lula, número 2 da ABIN, não é atribuída diretamente a ele. Isso aqui é um problema grave da investigação e da consequência da investigação. Por quê? O número 2 da ABIN, que caiu agora, o Alessandro Moretti, ele foi mandado embora da ABIN pelo governo Lula. Por quê? Porque informações iniciais da investigação da PF em relação à ABIN paralela davam conta de que o Alessandro Moretti, em uma reunião com agentes da ABIN, atualmente, hoje, governo Lula, tá, gente? Teria dito que a apuração da PF para tentar identificar o uso da ABIN, o uso político e ilegal da ABIN durante o governo Bolsonaro, seria uma ação, uma investigação com fundo político e queria passar. Então, a PF falou, olha só, o Alessandro Moretti, que é o 2 da ABIN, eles estão dificultando o nosso trabalho lá dentro. Que a gente está apurando a ABIN paralela, mas o cara que está hoje lá, que foi colocado pelo Lula, o número 2, está dificultando. Aliás, o número 1 também responde nesse inquérito. Como assim está dificultando? Ah, porque ele falou que a investigação tem um fundo político e que ela vai passar. Agora, tomaram o depoimento do agente da Polícia Federal que está a par desse caso. E o agente falou que essa frase não saiu da boca dele. É grave isso aqui. Eu vou voltar a repetir. Vazamento de informação seletiva de operação da Polícia Federal, seja feito por quem quer que seja, sempre vai contar uma história parcial, mal contada e, por vezes, no fim das contas, em boa medida, armada. Pode ser vazado pelo delegado, pode ser vazado pelos investigadores, por escrivão, por gente que tem contato lá dentro, o maluco vai lá, fotografa a tela, sei lá o que, vaza de mil jeitos. Advogados vazam também para cumprir a agenda dos seus clientes e tal. A gente vai tendo acesso a uma história que é contada em pedaços, que são filtrados por agentes terceiros, e nós não temos o olhar do todo. Isso nunca é bom. Eu sempre trago as notícias aqui para vocês, porque não dá para desver, não dá para saber. Quando sai, a gente vai lá e mostra, isso aqui saiu assim, isso aqui é um off, isso aqui é um vazamento, isso aqui é um pedaço, a gente não sabe de tudo. Vocês sabem, desde o ano passado, desde o negócio da CPI do golpe. Quando se pôde ter mais convicção dos crimes do Bolsonaro foi quando a gente conseguiu ter acesso a todos os e-mails do Mauro Cid, gente. Olha a diferença que faz pra gente entender o cara. Quando a gente teve acesso a todos os e-mails do Mauro Cid, você vê a história completa. Aí é uma outra coisa. Agora, finalmente, liberaram os depoimentos da tentativa de golpe. Agora todo mundo pode ler todos os depoimentos, tá? Não se pode dizer que a filtragem de informações contou uma história diferente ou muito diferente do que a gente viu no todo. A história está justa, os caras tentaram de fato dar um golpe de Estado. Está cada vez mais claro ali. É claro que tem gente ajustando a história, omitindo coisa, se colocando como herói, em general legalista, e falou que ia aprender, não sei o que. Tudo bem, isso é parte do teatro. Isso é parte do teatro. Há pouco se pode fazer em relação a isso. Agora, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Para encerrar o programa, quero fazer aqui uma nota de desagravo, tá? Impopular. Mas, eventualmente, só aqui que vocês vão poder ver isso. Na sexta-feira, enquanto redes de televisão, inicialmente eu achei que era só Globo News, mas depois eu vi que a CNN estava fazendo a mesma coisa no mesmo horário. Enquanto redes de televisão liam os depoimentos cujo sigilo tinha sido levantado pelo Supremo Tribunal Federal das pessoas que tinham dado depoimento no âmbito da investigação do 8 de janeiro, os advogados dos investigados não tinham acesso aos depoimentos. Eu falei com alguns deles, alguns naquele dia, e todos eles com os quais eu falei estavam completamente indignados, com razão. Por quê, gente? Porque enquanto a imprensa está lendo os depoimentos dos clientes dessas pessoas, o processo do 8 de janeiro ele é físico.
Então o advogado ele tem que ir lá no STF, pegar o carro dele lá no STF, botar a barriga no balcão, pedir informação, entregar um pendrive, ficar sentado lá esperando 1 hora, 2, 3, para depois ver o que vem. Me desculpe quem não gostar desse comentário, tá bom? E o meu querido amigo César Calejão sempre me fala, olha, isso aí depois pode ser usado, corte pela extrema-direita, eu quero que a extrema-direita se exploda, tá? Eu quero que todo mundo da extrema-direita tenha relação com isso, vá preso. Inclusive você que está usando o meu corte agora, tá? Porque vocês são um bando, inclusive, de vagabundo, para início de história. Agora, tá errado. Tá errado. O advogado não ter acesso a um depoimento que está sendo lido na televisão. Isso não dá a essas pessoas o pleno direito de defesa, que tem que sim ser franqueado e ser concedido. Afinal de contas, quem acredita na democracia somos nós. E isso é o exercício real da democracia. Você olha para alguém e fala, se passou um cretino, é um bandido, é um vagabundo, mas o que é certo é o certo. Então, tá errado, fica aqui o meu protesto. Já falei 1000 vezes, essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, todas contra as quais já há evidências, é um bando de golpista, safado, não tem dúvida nenhuma disso. Eu espero que seja todo mundo preso, os que tiverem culpa, obviamente, todo mundo preso. Agora, tá errado o advogado ter que ficar olhando o depoimento do cliente dele pela televisão enquanto não consegue ter acesso no tribunal. Tá bom, gente? Não tá certo isso. Isso pode abrir porta, atenção, isso pode abrir porta no futuro para anulação de procedimentos e eventual anulação do processo. Atenção. Eu tô falando isso aqui porque eu quero ver essa gente presa pelo máximo de tempo possível e não o mais rápido de qualquer jeito. Tá bom? Fica o protesto, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Amanhã a gente está de volta. Beijo grande, tchau. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos. Melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir! Mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço!